A importância da avaliação como norteador do processo de ensino-aprendizagem. Então, o que seria esse processo de ensino-aprendizagem falando da avaliação? Então, a gente tem algumas situações onde a gente precisa tratar falando sobre avaliações. A gente tem uma visão do professor em relação à avaliação e o que ele precisa se ater enquanto professor. Quando a gente faz um processo de educação, a avaliação ela vem contemplar tudo aquilo que eu programei em relação à minha aula. Então, eu estruturei minha aula com todo um conteúdo, eu apliquei a minha aula e eu utilizo a avaliação como uma ferramenta para mensurar se aqueles caminhos que eu utilizei, eles estão corretos. Se a estratégia que eu utilizei deu resultado, se o conteúdo ele foi absorvido pelo aluno e assim por diante. Então, é fundamental quando o professor ele faz esse processo de avaliação para que ele saiba qual o resultado que o trabalho dele está dando. Se porventura ele perceber que o resultado não está sendo positivo, ele vai precisar fazer ajustes. E ele só consegue fazer esses ajustes a partir do momento que ele tenha uma ferramenta onde ele consiga mensurar essa situação. Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, e para os pais? Para que serve uma avaliação para os pais, quando a gente fala do público infantil? A avaliação, na visão dos pais, ajudam a que ele tenha um comparativo com o período anterior. E qual foi a evolução do seu filho em relação aos estímulos que a escola de natação está dando para o seu filho? Será que ele está aprendendo? Será que ele está se desenvolvendo? Então, a avaliação, ela ajuda o pai a ter dados concretos e não só no olhar, né? Não ficar somente naquele, eu acho que ele estava melhor, ele estava pior. Não, a avaliação, ela traz dados concretos sobre a evolução do seu filho. Então, é muito mais fácil de você mensurar o processo de evolução do seu filho, né, do aluno, através do processo bem estruturado de avaliação. E a gente também tem uma terceira via, que é a avaliação da forma que o aluno enxerga, né? Porque a gente tem vários públicos, né? A gente começa a atender um público também um pouco maior, né? As crianças ali a partir dos 8 anos de idade, o adulto, ele começa a ter uma concepção também de evolução. E aí ele também precisa desses dados para saber se ele está evoluindo ou ele não está, se o tempo dele melhorou, se não melhorou. E eu preciso ter esses dados de forma mensurada, organizada, anotada. Então, nada melhor do que a avaliação para que a gente consiga, assim, ter todos esses dados. Então, dentro de todo esse norte que eu coloquei para vocês, o processo de avaliação, ele é fundamental, seja para o professor, seja para o aluno, seja para o responsável, seja até para o dono do estabelecimento, para o gestor, para ele conseguir mensurar todo esse aporte que eu falei. Então, o processo de avaliação, ele é muito importante, precisa estar presente sempre, tá bom? Obrigado, tchau, tchau.